Sabe aquele momento em que tudo parece desmoronar e a única coisa que você escuta são palavras que cortam mais que faca? Pois é, foi isso que aconteceu com Dona Amélia, uma senhora humilde, de mãos calejadas e coração cheio, ao ser rejeitada pela própria filha, Carla. E o pior, depois de uma vida inteira de dedicação. Mas o que ninguém imaginava é que aquela mulher simples carregava um segredo que valia mais que ouro, uma fortuna escondida de 2 milhões de dólares. Agora, deixa eu te perguntar, quantas vezes a gente julga alguém pela aparência, pelo jeito calado ou pela idade? Essa história vai fazer você repensar tudo isso. Aqui não tem herói com capa, mas tem lição de vida em cada lágrima, em cada gesto ignorado e principalmente em cada escolha. Prepare-se para mergulhar num enredo de rejeição familiar, respeito perdido e redenção silenciosa. E descobrir que, às vezes, o verdadeiro tesouro não está onde todo mundo olha. Você vai rir, vai se emocionar e talvez até rever algumas atitudes, porque quando o amor incondicional encontra a ingratidão, o que sobra é a força de quem, mesmo ferido, ainda escolhe perdoar. E quem sabe transformar dor em legado. Dona Amélia era o tipo de mãe que a gente vê e já sente o cheiro de bolo quente e abraço apertado. Viúva, criou Carla sozinha com o pouco que tinha, lavando quintal, costurando roupa dos outros e sorrindo mesmo quando doía. Mas a vida é engraçada, né? Às vezes, quem mais se doa é quem mais apanha, e foi exatamente isso que aconteceu quando, já idosa, ouviu da filha algo que nenhuma mãe merece escutar. Você não serve para nada. Imagina o peso dessas palavras. E não foi dito num momento de raiva, não. Foi frieza mesmo, daqueles comentários que machucam de propósito. Carla, agora adulta, via a presença da mãe como incômodo. Nada era suficiente. Nem o café passado, nem a ajuda com o neto, muito menos o silêncio dolorido da Amélia tentando não atrapalhar. Era humilhação atrás de humilhação. E o mais triste é que, mesmo assim, Amélia permanecia firme ali, só querendo amar. Esse tipo de rejeição familiar dói fundo, porque não é só sobre não ser bem-vinda, é sobre não ser vista, não ser ouvida, não ser considerada. Dona Amélia passou a viver como sombra dentro da própria casa, tratada como peso morto por Carla e pelo genro. Só que a alma não aguenta tudo calada. E enquanto os dias iam passando, um abismo silencioso crescia entre mãe e filha. Um abismo que, mais cedo ou mais tarde, alguém cairia. Mesmo em meio à frieza cortante de Carla, havia uma fagulha de calor no coração de Dona Amélia. O neto, Samuel. O menino era sua razão de sorrir nos dias nublados. Entre uma história contada no sofá e um pedaço de bolo simples, criavam laços que nem o tempo nem a indiferença da mãe conseguiam romper. Era como se, naquele garoto de olhar curioso, Amélia encontrasse o reflexo do amor incondicional que sempre deu. Samuel via nela o que os adultos já tinham esquecido: valor. E olha que criança sente, viu? Samuel notava tudo. O jeito como a avó era ignorada, o olhar atravessado da mãe, o silêncio pesado que pairava quando Amélia entrava na sala. Mas ele compensava isso com pequenos gestos. Um abraço apertado, um obrigado sussurrado, até um simples sorriso depois do almoço. Para ele, a avó era mais que companhia. Era porto seguro. A presença dela fazia a casa ter alma. Foi esse vínculo com Samuel que manteve Amélia firme por tanto tempo. Mesmo sendo alvo constante de humilhação, ela insistia em ficar, porque sabia que ali havia uma sementinha de empatia crescendo. Enquanto Carla desprezava e Sandro ignorava, Samuel acolhia com o coração. E era esse carinho puro e genuíno que segurava a dignidade de Amélia, mesmo quando o mundo parecia dizer que ela não valia mais nada. O dia começou como tantos outros. Dona Amélia na cozinha, mexendo o arroz com aquele jeito sereno de quem já fez isso 1000 vezes. Mas por dentro, o coração estava em ruínas. Era como se cada colherada fosse uma tentativa de se manter útil, viva, necessária.
Na sala, Carla bufava, incomodada até com o som da colher batendo na panela. E foi aí que a corda rompeu. Veio a explosão, a grosseria, o desprezo. Palavras afiadas cortando como faca. A gota d'água foi um copo de vidro. Escorregou da mão de Amélia, estilhaçando-se no chão, como se representasse ali toda a sua fragilidade. O silêncio virou um julgamento. Carla explodiu, gritou, esbravejou, decretou a saída da mãe como se estivesse tirando o lixo. Sandro assentiu do sofá, indiferente. Samuel congelou, e Dona Amélia, com o rosto molhado de vergonha, entendeu que era hora de ir, mesmo sem saber para onde. Ela pegou uma mala com algumas roupas, colocou a bolsa no ombro e saiu sem dizer nada. Não chorou alto, não pediu perdão, não implorou por amor. Era a dignidade pura caminhando pela porta da frente. O peso da rejeição familiar parecia mais forte que o peso da mala em seus ombros. E mesmo sem saber, naquele instante, Dona Amélia dava o primeiro passo rumo a um novo capítulo, onde o respeito seria finalmente a moeda mais valiosa. A noite caía fria quando Dona Amélia se sentou num banco de praça, sozinha, sentindo o mundo pesar nas costas. A vida parecia ter virado as costas para ela. Mas é aí que entra aquela beleza das surpresas. Dona Dalva, vizinha de sorriso fácil e olhos atentos, apareceu como um sopro de humanidade. Sem pensar duas vezes, largou as sacolas, segurou as mãos da amiga e disse: "A senhora vem comigo." Simples assim. Sem julgamento, sem perguntas demais. Na casa de Dalva, humilde, mas cheia de afeto, Amélia sentiu pela primeira vez em anos o que era ser acolhida de verdade. Um chá quente, um sofá macio e, principalmente, um ouvido atento. Dalva não queria saber de passado ou de culpas. Queria apenas oferecer companhia, calor humano, empatia. E naquele silêncio entre goles de chá e soluços contidos, Amélia encontrou algo raro. Um lar que não precisava ser grande para ser acolhedor. Essa atitude de Dalva não foi só um ato de bondade, foi uma lição de empatia na prática. Quantas vezes passamos por alguém precisando só de um gesto simples, um olhar, uma pergunta sincera, uma porta aberta? Dona Amélia viu, ali, que ainda havia espaço no mundo para quem escolhia o bem, mesmo sem laço de sangue. E esse pequeno gesto acendeu uma centelha dentro dela, que talvez, só talvez, a vida ainda pudesse surpreender. Enquanto tomava chá na sala de Dalva, Amélia finalmente soltou o segredo que guardava há décadas. Ela havia economizado em silêncio nada menos que $2 milhões. A reação de Dalva foi de puro espanto, claro, mas sem julgamento. Para que tanto segredo? Talvez você se pergunte. A verdade é que Dona Amélia nunca confiou na filha para entender o valor por trás daquele dinheiro. Para ela, aquela quantia era mais do que cédulas. Era propósito. Durante a vida, Amélia costurou roupas, lavou quintais, fez de tudo um pouco, sempre guardando cada centavo como quem planta uma esperança. Ganhou uma herança do pai, multiplicou com sacrifício, mas nunca contou a ninguém. Por quê? Porque sabia, o respeito não se compra, se conquista. E se ela tinha um plano com aquele dinheiro, era claro que ele não era para Carla, nem para Sandro. Era para quem soubesse enxergar o valor de uma alma boa. Essa revelação mudou tudo. Não só porque era uma fortuna, mas porque mostrava quem Dona Amélia era de verdade. Ela podia ter se escondido por trás da humildade, mas sua grandeza estava ali, silenciosa, planejada. E naquele momento, entre as lágrimas e o alívio de dividir o segredo, ela tomou uma decisão. Usar aquela riqueza verdadeira não para vingar-se da filha, mas para deixar um legado. Um legado que começaria com gratidão. Gratidão é uma daquelas palavras que a gente fala muito, mas sente pouco. Dona Amélia, no entanto, fez questão de sentir e agir. Depois de tudo que viveu, escolheu retribuir o gesto de Dalva com o que tinha de mais precioso: reconhecimento. Ajudou a vizinha com consertos na casa, nos remédios do marido, até nas contas atrasadas. Não como caridade, mas como quem diz:
Você me viu quando ninguém mais quis. E isso, para ela, valia mais que ouro. Mas Amélia sabia que também precisava recomeçar. Por isso, se mudou para um lar de idosos. Simples, mas cheio de respeito. Lá, ninguém a tratava como peso. Era chamada pelo nome, convidada para conversar, até elogiada pelas histórias que contava. E isso, minha amiga, é o tipo de cuidado que dinheiro nenhum compra. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia viva. Não só viva, pertencente. Esse recomeço foi silencioso, mas poderoso. Enquanto Carla tentava ignorar o vazio que a mãe deixara, Amélia florescia num ambiente onde o respeito era a regra. Plantava flores, passava café e, aos poucos, foi entendendo que, mesmo após tanta humilhação, a vida ainda podia ser doce. E é aí que mora a mágica. Quando você retribui com amor o que recebeu com desprezo, o mundo responde. Às vezes, até em forma de paz no peito. Dona Amélia não queria aplausos, muito menos holofotes. Por isso, sua doação ao lar de idosos foi feita sem estardalhaço. Uma verdadeira doação anônima. Ninguém sabia o valor exato, mas as mudanças falaram por si. Paredes pintadas, quartos renovados, um jardim novo brotando bem ali onde antes só havia esquecimento. O dinheiro dela virou dignidade compartilhada. E olha que ironia bonita. O lugar que a acolheu agora florescia com a sua generosidade. O mais incrível é que ela não esperava nada em troca. Não queria placa com nome, nem menção em jornal. Queria apenas devolver à vida um pouco do que havia aprendido com a dor. Transformou riqueza material em conforto emocional. E isso sim é riqueza verdadeira. O lar virou referência, os idosos sorriam mais, e os cuidadores passaram a trabalhar com mais leveza. Tudo porque uma mulher que foi desprezada escolheu doar, não se vingar. E esse gesto ensina mais do que muitos discursos por aí, porque doar quando se é rico é fácil, difícil é manter o coração generoso depois de ter sido humilhada. Amélia mostrou que o respeito é a herança mais nobre que alguém pode deixar. E naquele lar, cada cantinho reformado contava um pedacinho da sua história. Uma história de redenção que, ao invés de gritar por justiça, sussurrava: ainda vale a pena acreditar no bem. Entre tantas dores e recomeços, havia uma certeza no coração de Dona Amélia. Samuel merecia mais. E não apenas mais coisas, mais valores, mais exemplo, mais direção. Por isso, decidiu que o maior presente que deixaria para o neto não era só o dinheiro, mas o ensinamento de como usá-lo. Ele só poderia acessar os 2 milhões de dólares quando completasse 18 anos. Até lá, deveria crescer aprendendo o que realmente importa: respeito e caráter. Ela sentou com o menino, olhou nos olhos dele e disse: dinheiro é só papel, Samuel. O que vale é o que você faz com ele. Palavras simples, mas que ecoam como herança de sabedoria. Amélia não queria criar um jovem rico. Queria formar um homem de verdade. E esse tipo de legado não se constrói com mesada, mas com exemplo. Com o tipo de amor incondicional que resiste até à rejeição familiar. A convivência dos dois no jardim do lar virou ritual sagrado. Sem pressa, sem cobranças, só ensinamento silencioso em cada conversa, em cada desenho, em cada abraço. Samuel absorvia tudo como uma esponja. E Amélia sorria por dentro, porque sabia que, mesmo tendo sido expulsa pela filha, estava plantando ali o futuro de alguém que, de fato, merecia seu amor. Um legado invisível, mas poderoso, feito de empatia, dignidade e propósito. Quando os sussurros começaram a circular pela vizinhança sobre a tal doação milionária, Carla não acreditou. Minha mãe? Aquela velha costureira? Mas bastou ligar os pontos, o lar reformado, os boatos, o comportamento do filho, para a ficha começar a cair e o coração gelar. A mulher que ela havia tratado como um estorvo escondia uma fortuna. Não uma herança qualquer, mas uma chance de reescrever tudo. Tarde demais.
Movida pelo desespero e talvez por orgulho ferido, Carla foi até o lar de idosos. Encontrou Amélia serena, com um livro no colo e Samuel ao lado. Tentou justificar, confrontar, até exigir. Mas Amélia, firme e calma, cortou como navalha. O que é da família é o respeito, e isso você perdeu. Pronto. Bastaram essas palavras para Carla entender que dinheiro algum no mundo compra dignidade, muito menos amor incondicional. Ela saiu de lá como entrou Amélia naquele dia da expulsão, carregando o peso do desprezo. Só que agora o desprezo vinha da própria consciência. A humilhação que causou voltou como eco. Samuel permaneceu ao lado da avó, em silêncio, como quem escolhe com quem ficar, sem dizer uma só palavra. E Carla sentiu na pele o que significa perder alguém não pela morte, mas pela falta de respeito. E não havia mais tempo para voltar atrás. A vida, às vezes, escreve seus desfechos mais bonitos nas entrelinhas da simplicidade. No lar de idosos, Dona Amélia encontrou mais do que abrigo. Encontrou propósito. Passava os dias ensinando costura, contando histórias, plantando flores. E cada sorriso que recebia em troca era uma medalha invisível, daquelas que a gente carrega no coração. Porque ali ela era mais que uma idosa. Era exemplo vivo de resiliência, respeito e empatia. Com o passar dos meses, Samuel visitava com frequência. Levava desenhos, sorrisos e a presença sincera de quem ama sem pedir nada em troca. Em uma dessas visitas, ouviu da avó mais uma de suas lições. A maior herança não é o dinheiro, meu filho, é o jeito como você trata quem te ama. Palavras que se gravaram no coração do menino como promessa de vida. E enquanto o balanço do jardim rangia suave, o mundo parecia certo ali. Já Carla, do outro lado da história, encarava noites mal dormidas e silêncios barulhentos. Descobriu que a maior riqueza que perdeu não estava em cofres, mas no abraço que recusou, no obrigado que nunca deu. E Amélia seguia em paz, sem rancor, sem mágoas, só com a certeza de que havia deixado o mundo um pouco melhor do que encontrou. Porque no fim, o verdadeiro legado não se mede em dólares, mas no amor que a gente espalha por onde passa. E você, já parou para pensar em quantas Dona Amélias existem ao seu redor? Gente simples, silenciosa, que só quer ser vista com um pouquinho de respeito. Talvez seja sua avó, sua mãe, uma vizinha ou até você mesma. A grande verdade é que todos nós carregamos histórias. E muitas vezes os maiores tesouros estão guardados nas pessoas que mais foram desprezadas. O que você faria diferente se soubesse que aquela pessoa que você ignorou escondia não uma fortuna em dinheiro, mas um coração gigante? Como anda sua forma de tratar quem te ama de graça? A vida é rápida e, às vezes, quando a ficha cai, já é tarde demais. Que tal aproveitar hoje para valorizar quem merece, dar um abraço apertado, ouvir sem julgar ou simplesmente agradecer? Se essa história te emocionou, que tal espalhar essa mensagem? Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para não perder mais histórias que tocam a alma. Nos comentários me conta, você já conheceu alguém que foi desvalorizado, mas mostrou um valor que ninguém imaginava? Vou adorar ler sua história. Eu leio cada comentário com muito carinho.